cheguei lá na casa da minha mãe uma vez, eu falei assim, mãe, estou dando aula agora na faculdade, estou dando aula de teologia, estudei, a senhora sabe e tal. E ela está dando aula de quê, meu filho? Eu falei assim, de homilética. Eu falei, meu filho, eu te ensinei isso, né? Eu falei, não, mãe, não tem nada a ver com a arte de jogar ovos lá e fazer aquele fritado gostoso da frigideira. Homilética tem tudo a ver com a pregação e com a comunicação. Eu sei que é uma piadinha sem graça, mas todo pastor e professor é meio sem graça às vezes, né? Então, assim, se você veio nesta intenção de aprender a fazer esse tipo de coisa, você está na palestra errada. A gente não vai falar sobre culinária hoje aqui, mas nós vamos falar sobre comunicação. Então, queridos, eu pergunto a vocês, e também é trocadilho, tá ok? Qual é o valor de uma pregação? Para você, qual é o valor de uma pregação? Você vai me responder, depende, professor, depende do pregador. Mas, queridos, eu quero falar de outro valor. O valor da pregação na vida da igreja. Não é o valor da pregação, mas a importância da pregação, o preço que é pago para se pregar e ensinar. Porque o grande desafio da homilética, e a gente vai entender que a homilética ela é fundamental no dia a dia da igreja. A homilética ela vai ser essa ferramenta que é usada para expor o texto bíblico, seja por um meio de ensino, um ensino sistemático, como, por exemplo, a escola bíblica dominical, tá? Você vai se comunicar ali, você vai passar uma informação, você vai ensinar para alguém alguma coisa. Então, a homilética, a técnica homilética, ela vai estar ali, a técnica de se comunicar, ela vai estar ali, seja por meio de uma pregação ali de maneira oficial na igreja, todo domingo, toda quarta-feira, acontecendo, seja de maneira informal. Quantos aprendizados são feitos, são absorvidos por alguém num simples bate-papo? Alguém que tem um conhecimento, você faz uma pergunta e aquela pessoa ela vai de forma organizada te explicar. Isso não estou falando de púlpito, isso não estou falando de uma sala de aula, isso não estou falando de uma classe de escola bíblica dominical, estamos falando de um banco na igreja sentado, ou no banco do ônibus, a gente aguardando, dentro do trem, você pergunta alguma coisa a alguém que tem algum conhecimento, aquela pessoa de maneira sistemática, organizada, vai te ensinar, vai te explicar o porquê daquela questão. Então, a comunicação, o ensino, ela é fundamental para tudo. Mas na vida da igreja, passar conhecimento tem o seu valor. E quando você aprende a se expressar, você aprende a se comunicar, você começa a chamar a atenção daqueles que estão te ouvindo. As pessoas elas querem te ouvir cada vez mais, porque passar conhecimento que se tem nem sempre é fácil. Vocês conhecem, por exemplo, coloca no chat aqui, vamos começar a interagir. Vocês conhecem alguém que tem muito conhecimento, assim, pessoas que são inteligentíssimas, mas não conseguem ensinar aquilo que tem de conhecimento? Vocês conhecem, sim ou não? Escreve aí pra gente. Esse é o grande desafio. A gente entender que, mesmo que se tenha um grande conhecimento, talvez você não consiga passar isso para alguém. Gente, deve ser extremamente uma angústia, não? Ser angustiante você ter conhecimento, você saber que pode ensinar, você pode se expressar, você pode se comunicar, que várias pessoas vão ser abençoadas assim, que elas vão ser totalmente tomadas de conhecimento, porque você tem algo para passar, experiência para passar, mas você não consegue unir os pontos, você não consegue ligar a realidade daquela pessoa que está te ouvindo com o conhecimento adquirido e fazer com que elas sejam impulsionadas, sabe? Talvez esse seja o seu grande desafio. Talvez você já esteja hoje estudando teologia há algum tempo, talvez você tenha lido alguns livros, ou a sua experiência de vida, de caminhada teológica, religiosa, espiritual, e você esteja hoje se perguntando, puxa vida, como eu poderia me comunicar melhor? Como eu poderia pregar? E na minha disciplina aqui de homilética, os alunos, se você não chegou ainda, já começa a tremer agora, tá? Ou já se prepare agora psicologicamente. Eu sou assim. Quando eu tenho um grande desafio, eu começo a me preparar psicologicamente antes para isso, para quando chegar na hora eu estar um pouquinho menos nervoso. Mas eu tenho alunos aqui que passam mal quando chegam na homilética, quando chegam na parte do finalzinho ali da disciplina e tem que gravar uma pregação. Aí vocês vão chegar lá, tá? Então eu creio que vocês vão chegar lá, quem não chegou ainda. Vai ter que gravar uma pregação, vai ter que pregar, vai ter que pregar. Então é uma das nossas avaliações, tá?
Então, queridos, esse é o grande desafio, de você se comunicar, de você conseguir passar aquilo que você sabe. Né? Já comece a clamar o nome de Jesus, já peça misericórdia, porque o professor Eric não é misericordioso. Mas eu sou bondoso, tá? Eu sempre ajudo, e quem já passou por mim aí sabe como é que é, eu sempre dou uma forcinha, tá? Mas se você no final da aula der um print aqui, tá, da nossa aula, publicar, me marcar no Instagram, eu já dou meio ponto, já tá tudo garantido, tá bom? Então, assim, olha o preço do sermão aí, olha o preço da pregação, tá? Então, pessoal, Passa a o gente já Instagram aí, concordou professor. Paga meio aqui, conta aí. tá, que nem todo mundo que tem conhecimento consegue passar, e vocês concordam comigo, se comunicar de maneira eficiente. Reparem a palavra eficiente, ok? Se comunicar de maneira eficiente é o nosso grande desafio. Talvez hoje você se comunique. Você se comunica. Eu me comunico, eu falo e tudo mais, mas as pessoas estão te entendendo? As pessoas estão te entendendo? E assim, essa objeção que a gente chama, essas objeções de que estão te entendendo ou não, ela é segmentada por vários motivos, ok? Vamos lá. Por que as pessoas, às vezes, não nos entendem? Falta de conhecimento. A gente acha que tem algum conhecimento, a gente está tentando comunicar com a pessoa, mas, na verdade, seu conhecimento não está tão amplo assim, então a comunicação, o ensino, ele vai ser limitado. Isso é um ponto, né? À toa que eu não paro de estudar, que você, mesmo depois de formado em teologia, quando você chegar lá, você não vai parar de estudar. É por isso que você tem que estar todo domingo na escola bíblica dominical, lendo seus livros, assistindo mais conteúdo para você não parar de aprender. Aprender é uma arte e a gente vai fazer até o final da vida. Eu quero crer que vocês estão nessa mesma linha que eu, tá? Então, às vezes falta conhecimento. A gente quer ensinar sobre um assunto, mas a gente não domina aquele assunto. Isso é um ponto. O segundo ponto, falta de técnica para se comunicar, ok? A forma de se falar, a forma de você se expressar, a forma de você abrir os lábios, a forma de você mexer sua língua. Gente, isso é homilética. Isso é comunicação, tá? Então, às vezes a pessoa tem a língua que não consegue falar uma palavra. Então, isso tudo prejudica, gera ruídos numa comunicação, ok? A eloquência, ela dá um impacto muito grande na comunicação. Se as pessoas conseguem entender aquilo que você está dizendo, isso já faz uma diferença assim enorme. Uma questão também, tá? É a questão de questões de personalidade, características pessoais. Às vezes você não consegue se comunicar para um determinado grupo, um grupo maior, quem sabe, para a igreja, por exemplo, já que é o nosso tema aqui, a importância da homilética para a vida da igreja, porque você é uma pessoa muito vergonhosa, muito acanhada, muito pacata, muito na sua. Então, quando você tem a oportunidade de se comunicar, você não consegue, porque há um bloqueio ali, tá, dentro da sua característica, da sua personalidade. Uma coisa que eu tenho reparado muito, principalmente nos mais jovens, que estão chegando agora, embora eu seja novíssimo, tá? Mas, assim, os mais jovens que eu digo, 16, 15 anos, 17 anos, o bloqueio gerado pelo isolamento social, principalmente depois da pandemia e com o superadvento da internet. As pessoas estão cada vez mais atrás de uma tela, então a comunicação dela é muito Eu gerada vi, pela eu escutatória vi. e cada vez mais as pessoas falam Tá menos. maluco? Então, escreve muito. Tá? As pessoas escrevem muito. Elas ouvem bastante, mas a comunicação ela está cada vez menor. Tá? Então, Ah, comunicar Caraca! não sei, irmão. Não sei. Perdão atrapalhar a aula do Hã? senhor aí, mas tem muita gente com o microfone aberto, está interferindo a beça na sua aula. Gente, esperem só um segundinho, por favor. Só um segundinho. Eu vou ter que. Aham. O anjo desceu aqui agora e me revelou como travar o áudio de todo mundo. Tá bom? Então, agora vocês só podem se comunicar por chat. Vamos lá, pessoal. Esse grande desafio da gente entender que o tempo que a gente está vivendo também é o nosso problema, porque assim as pessoas elas se isolam na internet, elas se isolam atrás de uma tela, então elas ouvem muito, elas escrevem muito, mas elas falam cada vez menos. Então a comunicação entre marido e mulher, a comunicação do pai com o filho, entre irmãos, ela está cada vez diminuindo na sala de aula com os professores.
Então, cada vez menos a sociedade, isso é um problema social, gente, tá? É um problema social, um problema global. As pessoas estão falando menos, tá? Eu não vou fazer piada com um monte de coisa aqui, que um gênero fala mais do que outro, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Porque a gente está tratando de forma social, de forma geral, e eu não quero aqui que as minhas amigas aqui, alunas, me critiquem, tá? Mas tem um grupo que fala mais, um grupo que fala menos, um grupo que nem que a internet para de falar, tá? Mas, assim, existem também as questões de emoção, as questões psicológicas. A pessoa em depressão ela vai falar menos, entende? A pessoa que tem um bloqueio mental, a pessoa que às vezes está passando por um problema psicológico, neurológico, ela vai falar menos, ela vai ter menos ali exposição. Então, isso é um bloqueio para se passar conhecimento. Uma pessoa ela se isola nela mesma. Em outros lugares, gente, entendendo igreja, tá? Entendendo comunidade de fé, entendendo religiosidade, também tem a falta de oportunidade, né? E aí, e aí vamos lá, vamos interagir, pessoal, no chat, tá? Por favor. Quem aí não se comunica tanto, não compartilha muito conhecimento, não exerce muito a homilética por falta de oportunidade, diga eu. Levanta a mãozinha aí, se expressa aí, levanta o dedinho, porque talvez o seu problema seja a falta de oportunidade. Ou um dia já foi o seu problema. Eu tenho conhecimento, eu quero me expressar, eu quero andar na minha vida assim, de comunicação, mas eu quase não tenho oportunidade na minha igreja, nos ambientes que eu frequento. Então, esse é um grande desafio, a gente sofre junto por isso. Eu já passei por isso, acho que todos nós um dia já passamos por isso, ou nos sentimos assim, né? Meio que bloqueados de exercitar, de colocar em prática todo o conhecimento que a gente tem. Então, queridos, uma coisa é você falar, outra coisa é você entender, a pessoa entender. Vamos lá. Uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa entender o que você disse. Ok? Outra coisa é essa pessoa que entendeu ter entendido com o sentido que você quis passar a informação. Tá ok? Então, assim, vou usar um exemplo aqui prático do nosso dia a dia, como é a nossa proposta aqui. Quando você ouve hoje uma mensagem de áudio no WhatsApp, tá? Hoje tem lá para você colocar no 1.0, 1.5 e 2.0, né? 2 vezes, acelerado o áudio. Uma vez eu recebi um áudio de uma pessoa, e aí eu ouvi o áudio no 1.5. Aí eu achei que aquela pessoa foi um pouco agressiva comigo, assim, sabe? Foi um pouco, sabe, com um tom de voz assim um pouco mais agitado. E eu falei, Jesus, será que... Aí eu mandei, respondi na hora, ô querido, você tá chateado comigo e tal? Não, pastor, tá tudo bem. Aí eu reparei que eu ouvi o áudio no 1.5, pecado, né, gente? Eu ouvi o áudio no 1.5, mas tem gente que peca mais que eu vindo no 2.0, tá? Mas aí eu peguei e botei no 1.0 lá. Aí eu ouvi, gente, o áudio foi diferente, a irmã foi falando devagar, parecia que a irmã estava assim, em slow motion. É muito engraçado, eu já não consigo mais ouvir áudio no 1.0, gente. Me perdoe se você me mandou um áudio, eu ouvi o seu áudio provavelmente no 1.5 ou no 2.0, tá? E se tem alguém que peca junto comigo nisso aí, diga eu aí também, bota sorriso aí, diga eu, porque hoje é a nossa treta, né? Ouvir esse negócio no 1.0 é muito difícil. E aí, a comunicação, a irmã me passou um áudio super tranquila, mas eu ouvi no 1.5 e parecia que a irmã estava acelerada, estava brigando comigo, mas não. Então, olha só, uma coisa é eu me comunicar, outra coisa é a pessoa que ouviu entender o que eu disse, outra coisa é quem entendeu o que eu disse e entender no sentido que eu disse. Olha só, 3 fases da comunicação, gente. Isso é um grande desafio, tá? Esse é um desafio que é meu, que é seu, que é de todos nós. Aí imagina o púlpito. Imagina o púlpito. Se você prega no 1.0, se você prega no 1.5 e se você prega no 2.0. Eu conheço gente que prega no 2.0. E eu vou dizer para você, tem vezes que eu estou tão acelerado que eu prego no 3.0. Agora, eu acho que 1.0 também tem os seus ambientes para se pregar no 1.0, né? Então, assim, vamos lá, vamos tentar o meio termo de comunicação aí, né? Nem 1.0, acho que o 1.5 está
está na média, quem sabe 1.2 de velocidade, né? Igual o WhatsApp, não tem 1.2 ainda, mas vão criar, né? Então, tem vezes que a gente está muito acelerado, tem vezes que a gente está um pouquinho mais devagar. Os que falam muito devagar, às vezes dá sono. Os que falam muito acelerado, você às vezes não consegue entender. Então, vamos lá. Dentro dessa ilustração que eu estou tentando dar aqui pelo WhatsApp, para você entender. Gente, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio para a comunicação na homilética, para que essa comunicação ela alcance o seu objetivo. Ok? Então, no 1.0, você vai até conseguir passar. Vou tentar falar no 1.0 aqui, ok? Na comunicação, você vai conseguir me entender bem se eu falar pausadamente no 1.0. Mas se também eu falar no 2.0, já era. Você talvez não me entenda tudo que eu quero falar com você. Olha o desafio que é. Então, vamos lá. Se eu conseguir falar no 1.5, igual eu estou falando com você aqui agora, a gente vai conseguir se comunicar melhor. A mensagem vai chegar até você. O sentido da aula vai alcançar o seu objetivo final, de você entender a importância da homilética no dia a dia da igreja. Até aqui, gente. Até aqui tudo bem? Porque agora que eu vou começar a aula. Foi introdução até aqui. Tá? Então, queridos, entendendo? Bom que eu faço a minha pausa de água, fiquem tranquilos. Vamos lá, pessoal. Então, vamos entrar em fundamentos de homilética, tá? Porque é importante para a gente essa comunicação, ok? Então, assim, quando a gente entra em maneiras mais técnicas de falar da homilética, a homilética ela é a arte de se comunicar, ok? A homilética ela é a arte de se comunicar. A pregação ela é uma comunicação. Então, se é arte de comunicar, a pregação ela é essa questão da comunicação. E o ensino é uma comunicação. Então, se você está dando uma aula, se você está palestrando, se você está pregando, você está o tempo inteiro ensinando. Então, a homilética ela passa pelo ensino. A homilética é uma oportunidade técnica, é uma ferramenta técnica para que você exerça o produto final. Alcance o produto final, que é o ensino. Quando você está pregando, você está ensinando. E você está esperando que aquela mensagem ela bata e volta, ela tem um rebote, ela tem uma resposta. Dentro de uma sala de aula, você espera que o aluno, após te ouvir, ele entenda o que você está passando e que ele vai levar aquilo para a vida. Então, a homilética ela é a arte de se comunicar. Ok? Então, de onde vem essa palavra homilética? Do grego homilia, que significa literalmente conversação. Ok? Então, a homilia, o grego homilia, que transformou a palavra homilética, quer dizer conversação. Então, é um diálogo. É um feedback constante, idas e vindas. Então, por que, quando a gente fala de homilética, a gente associa a pregação? Porque a pregação, no final dela, precisa de uma resposta. E se você ficar até o final da nossa aula, eu vou passar para você um passo a passo de uma estrutura de pregação, ok? Então, se você puder ficar até o final da nossa aula, vai ser muito bom. E quem não puder, a gente depois dá um jeito e tira menos 5 pontos da prova, tá? Então, existe um conceito que é do John Brodus, né, que eu posso passar depois para vocês, né, a literatura que nós estamos falando, o sermão do Seu Preparo, da Casa Publicadora Batista, um livro lá de 1960, ele vai dizer que a homilética ela é a adaptação da retórica, ela é a adaptação do seu discurso, ela é a adaptação da sua retórica às finalidades especiais, ou seja, do seu objetivo, aos reclamos de uma prédica cristã, pelo conceito cristão, ou seja, é pregação. Tá ok, queridos? Então, a homilética, a gente associa a pregação, associa ao ensino. Só que a homilética, ela vai passar por etapas. Ela tem a etapa da busca. A busca é a pesquisa, é o preparo, é o pré, ok? Então, assim, a homilética, eu estou me comunicando, mas para você se comunicar, você precisa buscar. Você precisa se preparar. Você precisa pesquisar. Então, dentro de pelo menos 3 etapas da homilética, a busca, o preparo, a pesquisa. Segundo, o exercício prático da oratória. É a comunicação. É o que, de fato, você se preparou para fazer. É o que eu estou fazendo aqui com você. Tá ok? Eu me preparei para essa aula, eu busquei conhecimento, eu me preparei, fiz o meu esboço dessa aula, preparei toda a minha estrutura aqui, tá?
E isso é maravilhoso, gente. É desse jeito aqui mesmo que a gente, no dia a dia, quem tem contato comigo é isso. Né? A gente está aqui de blusa, bonitinho, arrumadinho, botei um relógio bonito aqui, peguei minha melhor caneca para poder dar essa aula, ok? Tá? Então, assim, é bem tranquilo. A gente se preparou para essa aula aqui, ok? Mas eu estou exercitando. É a fase 2, exercício da oratória, é a comunicação. Mas existe a terceira fase, que é o desafio da prática, ok? Eu me preparo, eu executo e eu sou desafiado a uma prática. Isso é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão buscando conhecimento, vocês se prepararam para estar na aula neste horário, prepararam o celular, vocês estão ouvindo e vocês estão sendo desafiados a uma mudança de pensamento, a um novo conceito, a uma nova estrutura. Tá? É o grande desafio da ortodoxia, todo o seu conhecimento, todo o contexto ortodoxo, todo o preparo, todo o contexto, todo o conteúdo, todos os livros, toda a doutrina associada à ortopraxia, que é todo esse conhecimento colocado em prática. Então, há uma luta, como nós falamos no início, da ortopraxia com a ortodoxia, é o desafio de viver o que se prega. Ortodoxia e ortopraxia não tem só a ver com o que a gente aprende de teologia. Essa fusão entre prática e conteúdo, ele é o desafio da pregação, gente, porque as nossas maiores críticas às pregações, e entrando, pensando no nosso tema, a importância da homilética para a vida da igreja é quando o pregador ele não vive aquilo que se prega. É quando ele está no púlpito se comunicando, mas a vida dele não fala aquilo que está sendo ensinado. Você pode ensinar, você deve ensinar, mas é aquele desafio, né? Vocês façam o que eu digo, mas o que eu faço precisa ser deixado de lado, ok? Então, assim, a minha vida, ela não vai falar mais do que o meu discurso. O meu discurso está falando muito mais alto que minha própria vida. Quando a gente consegue associar e equilibrar vida e discurso, a pregação fica mais leve, porque as pessoas vão se comunicar com você de forma mais clara. Então, alcançar pessoas, o grande desafio do pregador, daquele que está na homilia, na homilética, na pregação, no dia a dia, e dada a importância na igreja, alcançar pessoas é o nosso objetivo, mas antes o homileta, aquele que está pregando, o comunicador, o pregador, ele precisa ser alcançado. A gente se prepara para alcançar, mas a gente precisa ser alcançado. Primeiro, por aquilo que a gente está pregando, ensinando, nos comunicando. É sermos devocionalistas, a gente ensinar, a gente se comunicar, mas antes ser devocional, sabe? Esse talvez seja o nosso grande desafio e talvez seja a sua maior crítica à pregação nos nossos ambientes, ok? Eu tenho certeza que essa é a nossa maior crítica. É você ouvir de um pregador aquilo e na vida, quando a gente conhece muito a pessoa, a gente fala assim, sabe? Mas hoje são eles, daqui a pouco somos nós no púlpito, daqui a pouco são vocês no púlpito, entende? Então, esse é o grande problema, os escândalos que acontecem, a repercussão que a mídia dá a todos os pastores, porque um ou dois ou três ou cinco, né, não conseguem associar muito bem, e o grande desafio nosso também é quem está de pé, cuide para quem não caia, ok? Então, hoje nós estamos na retaguarda. Talvez vocês, eu não tenho jeito, como pastor, professor, eu estou toda semana, 2, 3, 4, 5 vezes no púlpito. Mas talvez hoje você não esteja com tanta frequência assim no púlpito e hoje você é quem critica. Amanhã você vai ser o criticado. Então, hoje o nosso grande desafio, o seu sermão, ele deve ser fruto de uma consciência de maturidade cristã. A nossa comunicação no púlpito, dada a importância da homilética na igreja, na comunidade, deve ser um trabalho de maturidade cristã, da necessidade da igreja, mas, sobretudo, movido pelo poder do Espírito. Sobretudo, a pregação, ela deve ser um direcionamento do mover do Espírito sobre a vida da igreja. Ok? Então, se você puder gravar tudo o que eu falei até agora, lembre-se disso. O seu sermão, a sua comunicação, o papel daquele que está exercendo a homilia, o ensino, a pregação, a palestra em nome do evangelho, precisa ser fruto de uma maturidade espiritual, uma maturidade cristã, analisando a necessidade da igreja, daquilo que você está tentando alcançar, mas movido pelo poder do Espírito, ok? Então, grave isso. Isso pode ser uma frase que você vai anotar e você vai carregar, que você vai compartilhar, tá? Porque
Esse é o coração de quem comunica e está preocupado com a mudança transformadora do evangelho. Ok? Então vamos lá, gente. A gente tem, de maneira mais técnica ainda do que a gente está falando, os tipos de sermão. E eu vou listar pelo menos 3 aqui. Não coloquei nessa lista o monólogo, ok? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o monólogo. A gente tem o monólogo, vou entrar aqui como plus, como bônus, mas temos o sermão temático, nós temos o sermão textual e nós temos o sermão expositivo. Alguns deles aqui se parecem, tá? Mas eu vou tentar dar exemplos para tentar elucidar o seu conhecimento, o que você está ouvindo aqui. Vou começar pelo monólogo, que não está na minha lista. Eu já fiz monólogos, tá? Eu já me comuniquei com a igreja, por exemplo, interpretando o cego Bartimeu, ok? Então, eu precisava passar uma mensagem, então eu tentei gravar, não de maneira literal, ipsiliteris ali como está no texto bíblico, mas eu conhecendo o enredo, a história do cego Bartimeu, eu entrei no púlpito fantasiado, caracterizado como cego Bartimeu, e ali eu me expressei como se eu estivesse me comunicando na vida real, fosse o cego Bartimeu, e ali eu fiz um monólogo sobre a minha vida como cego Bartimeu, passando uma mensagem para aquele público. Eu não li exatamente, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo tal, Mateus, não fiz isso, mas me expressei, eu sou cego Bartimeu, eu venho da cidade tal, eu sou filho de Timeu, e pai, minha vida, eu fiquei cego tal idade, nasci assim, ou fiquei cego e tal, fui me comunicando, e no final teve uma mensagem que foi narrada por aquele monólogo. Então, já vi monólogos sobre Moisés, os homens, né, no caso, Moisés, já vi mulheres fazendo monólogos de Ana, da Rainha Esther, da juíza Débora, de diversas, de Maria, já vi vários monólogos, ok? Então, monólogo tem a ver com esse tipo de comunicação, tá? Você fazer um mono, você fazer ali um solo, você fazer uma comunicação direcionada sobre uma história, sobre uma narrativa, ok? Mas vamos lá. A gente tem um sermão que nós chamamos de sermão temático, que normalmente, e aí vamos lá, né, para quem ainda está iniciando na pregação, na arte da homilética, quem está começando a desenvolver, o sermão temático, normalmente quem está começando começa pelo sermão temático, tá? Normalmente. Por quê? Porque lá na frente eu vou falar sobre o expositivo exige um pouquinho mais da gente, o textual exige um pouquinho mais. Talvez o temático seja aquele que você consegue hoje desenvolver com mais tranquilidade, tá? Menos, não é que ele seja menor ou pior, muito pelo contrário. Eu prego muito sermão temático, mas ele exige um pouco menos de técnica. A comunicação vai ser a mesma, o objetivo final é o mesmo, as vidas são alcançadas, até porque é o Espírito Santo que vai tocar o coração, mas o temático ele vai exigir um pouco menos de técnica, de ferramentas exegéticas, por exemplo, para você chegar ao denominador comum, ao objetivo final do seu sermão, ok? Então, normalmente quem está começando, começa por ele, por não dominar as técnicas. Mas vai ser quem está desenvolvendo o sermão temático, ele vai desenvolver o sermão por um tema que foi sugerido. Por exemplo, vou pregar no mês da família. Então, o tema vai ser o perdão na família. Então, você vai desenvolver o tema perdão dentro da sua mensagem. Então, você tem um tema sugerido. Você vai ter que desenvolver a partir dele. Por isso que é temático. Você recebeu um tema e você vai ter que tratar ele. Ou de acordo com a necessidade. Vamos lá, eu sou pastor da igreja, né? Alguns aqui sabem, eu sou pastor da Igreja Batista na Pauliceia, aqui em Duque de Caxias. Então, nesse ano, eu tenho trabalhado o ano do senhorio de Cristo. 2023, o ano do senhorio de Cristo. Eu trabalho assim de forma pedagógica, fica mais claro para a igreja toda a estrutura, o currículo pedagógico da igreja dentro do ano temático. E dentro desse ano temático, eu tenho os subtemas mensais e dentro dos subtemas mensais, os subtemas semanais. Então, dentro do ano do senhorio de Cristo, eu tenho janeiro, o ano do perdão, em fevereiro, para entender o senhorio de Cristo, o ano da submissão, em março, para ser submisso ao senhorio de Cristo, eu preciso me santificar, então, o mês da santificação. Então, todo mês um subtema. Então, eu tenho um tema que eu posso desenvolver esse tema porque é uma necessidade da igreja, ou quando eu convido um jovem pregador da minha igreja, um seminarista da minha igreja, ou um bacharel em teologia, ou um pastor para pregar, eu passo para ele, pastor, seminarista, meu irmão, o tema desse mês é santidade. Então eu passo o sermão, porque é uma necessidade espiritual da igreja, mas é um tema sugerido, tá?
Então, estou tentando dar esses exemplos para você entender um pouco mais. Então, eu posso aqui citar um exemplo para você. Tá? Eu vou tentar dar um exemplo de só para você entender a estruturazinha de um sermão temático, ok? Então, vou usar o texto, vou usar o tema, o choro de Jesus. Jesus chorou, ok? Jesus chorou. Então, vamos trabalhar a questão do lamento. Então, eu pego o texto de Jesus chorou, né? A estrutura, a narrativa do choro de Jesus, e aí eu vou trazer vários textos que vão se encaixar ao tema. Então, vamos lá. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Eu vou falar sobre frase de transição, ok? Fica até o final da aula. O tema é Jesus chorou. A frase de transição, por causa. Por causa de quê? Por causa do homem. João, capítulo 11, verso 32, verso 36. Primeiro ponto do meu sermão. Jesus chorou por causa do homem. Jesus chorou por causa da cidade. Lucas, capítulo 19, verso 28. Terceiro ponto. Jesus chorou por causa do mundo. Mateus 26, 36 e 38. Então, olha só. Os subtemas do meu sermão, a estrutura de temas, de pontos do meu sermão, está linkando ao tema. O tema é o choro de Jesus. Jesus chorou. Mas Jesus chorou por quê? Aí eu vou buscar textos na Bíblia que tem a ver com o choro e porquê daquilo. Tá? Então, os tópicos da mensagem, os pontos da mensagem, os textos bíblicos utilizados na mensagem, as ilustrações têm que estar ligado ao tema da mensagem, ao tema central. Que no caso do exemplo que eu dei aqui foi o choro de Jesus. Ok? Então o temático ele sempre vai girar em torno de um tema específico. Isso é um sermão temático. O segundo aqui, que exige um pouquinho mais da gente, é o sermão textual. O sermão textual ele vai te ajudar a fazer um estudo um pouco mais sistêmico das escrituras. Então você vai pegar ali as divisões, né, que você quer utilizar. Você vai pegar 100% do texto bíblico para se apropriar daquilo. E aí, assim, que eu gosto de falar, tanto a ideia primária do texto que você está utilizando, como a secundária vai estar dentro do texto. Então, vamos lá. Você tem o texto bíblico, por exemplo, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Foi o tema de... o texto lá de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, ok? Que vai falar sobre a reverência a Deus. Entendeu? Tem um eixo central ali, que é a questão da reverência ao Senhor, a reverência a Deus. Então, você vai tratar, dentro do Apocalipse 14, 7, dentro daquele único verso, você vai ter dentro dele todas as respostas, todos os pontos do seu sermão. Então, você não está extraindo textos bíblicos diversos para encaixar o seu tema. Você tem aquele texto isolado ali, que você extraiu, normalmente é um versículo, no máximo 2, e da partir daquele texto ali, sistematizar aquele texto, e a partir dele, você vai dar já os pontos, já está lá. Se você abrir Apocalipse 14, 7, você vai ver lá, para ter reverência com Deus, você precisa temer a Deus, você precisa dar glória a Deus, você precisa adorar a Deus, está tudo ali. Então, dentro do próprio texto, já tem o subtema, já tem o título, já tem tudo. É um texto. Então, por isso que é chamado de textual, sermão textual. Você vai pegar um versículo, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Li no 2.0. A partir dali, você pode dividir o seu sermão textual em 5 pontos. O tema, o amor de Deus. A partir do João 3,16, você dentro dele ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Primeiro ponto, você precisa crer no amor de Deus. Não morra. Você, para ter o amor de Deus, você terá vida abundante. Aí você começa a trabalhar o texto, o tema está ali. Não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Então, para que você, o amor que você tem a Deus, o amor que Deus demonstrou para você através de Jesus na cruz do Calvário, é para que você tenha vida eterna. Então, a partir de um verso, um único verso, de um texto que você está se apropriando, nele já está contido tudo. Você não vai trazer outras referências, você não vai fazer muito malabarismo dentro da Bíblia para encontrar como você faz no temático. Então, o textual está tudo ali. Tudo, 100%. Tanto o tema central, como o tema primário, secundário. Por quê, querido? Aí foi o que eu falei. Quem já está um pouquinho mais avançado, que a gente espera que seja você, aluno de teologia, comece a desenvolver o sermão expositivo, ele vai exigir um pouco mais de você. Tá? Professor Eric, o que você aconselharia eu fazer a partir de agora?
eu aconselharia você começar a desenvolver o sermão expositivo. Professor, só sei fazer temático. Amém. Você já sabe você vai conseguir se comunicar. Repito, a importância da homilética na vida da igreja. O importante é você se comunicar. A ferramenta da homilética ela é fundamental, mas existem as formas, as ferramentas que você vai se apropriar. Você pode desamassar um cano batendo com ele na parede, até ele desamassar, vai sair algumas marcas. Você pode pegar um martelo e bater naquele cano para você desempenar aquele cano. Você pode pegar o martelo e bater. Mas existem ferramentas apropriadas para você ir dobrando aquele cano e ele ficar exato de novo. Ou se for numa metalúrgica, ele vai, de repente, derreter, vai reformular tudo aquilo, vai colocar no calor exato. Então, olha só, o objetivo final, você vai ter que desamassar aquele cano. Você quer colocar ele certinho de novo. Você pode fazer isso batendo na parede, você pode fazer isso com um martelo, você tem as ferramentas mais apropriadas para aquilo, mas você pode derreter ele de acordo com a temperatura exata para que aquele ferro ele entre, mude o seu estado de sólido para líquido ali, e depois você vai reformular ele. São técnicas diferentes que vão dar resultados mais aprimorados. Ok? Então vamos lá. O sermão expositivo, ele exige de você mais técnica, mas o resultado é mais aprimorado. Conseguiu entender? Se a homilética é essa arte da comunicação, com o sermão expositivo, e aí já estou entrando de fato naquilo que a gente quer passar, o sermão expositivo, você vai ter que saber como delimitar uma perícope. Professor, o que é a perícope? Para quem está começando agora, o perícope, ela é um bloco do texto, ela é um parágrafo do texto, ela é um pedaço do texto que tem início, meio e fim, que é delimitado por algumas técnicas, por exemplo, mudança de lugar, mudança de personagem, mudança de tema. Então, a sua Bíblia, provavelmente, ela tem lá subtítulos que foram colocados pelos editores da sua Bíblia, né? O lamento de Jesus, a morte do rei e tal. Então, aquilo ali é uma sugestão de alteração de perícope, aqueles bloquinhos dentro do texto. Está lá o capítulo inteiro, mas dentro daquele capítulo tem lá, do 1 ao 8 tem lá como se fosse um bloco, do 9 ao 11 é um outro bloquinho, do 12 até o 18 tem um outro bloquinho. Isso é perícope, tá? Então, muitas Bíblias hoje já vem delimitada a perícope, a gente encontra em muitas versões bíblicas perícopes que parecem não estar muito bem, sabe? Subdividida, ok? Então, vamos lá, a perícope é isso. Então, para você fazer um sermão expositivo, hoje nos podcasts da vida, né? A gente encontra muito aqueles cortes, né? Corte do podcast, corte das mensagens, do Instagram. Você entra no Instagram aí, depois eu vou deixar o arroba aqui. Você vai ver um monte de corte de mensagem minha, 1 minuto, 30 segundos e tal. Então, a Bíblia ela também tem esses cortes, essas subdivisões que a gente faz, ok? Então, a gente dá o nome de perícope, para que você entenda. Claro, isso é uma aula só para explicar perícope, às vezes um semestre para você explicar perícope, tá? Mas, de maneira rápida, aqui dentro de uma palestra que a gente pode estar dando agora, para você subdividir a perícope, é importante que você entenda algumas técnicas. Por isso você está estudando teologia com a gente, tá bom? Então, o sermão expositivo vai exigir de você delimitar a perícope, você então encontrar a perícope. O que exige mais ferramentas sua? Você vai ter que entender um pouquinho mais. Então, você vai ter que levar no sermão exegético em consideração a ideia do autor, tá? A ideia do autor. Qual foi a proposta de escrita naquela época do texto? Qual foi a ideia do ouvinte? Quem foram os ouvintes que ouviram aquele texto de forma oral? Ou quem foi o receptor, o leitor daquela carta paulina, por exemplo? Okay? Quem foram os receptores daquela carta às igrejas de Laodiceia, Tiatira? Quem recebeu? Qual foi a impressão daquelas pessoas? Qual foi a mensagem? Quem escreveu? Por que escreveu? Qual foi a intenção? A gente vai precisar levar em conta. Professor, tem como chegar a essa exatidão aí? Queridos, não. Tá? A gente não consegue chegar à exatidão da ideia do autor. Por quê, querido?
Porque já morreu. Eu não tenho como mandar um WhatsApp para ele no 2.0, no 1.5, no 1.0, perguntar, Paulo, qual foi a intenção de você mandar aquela carta ali para Timóteo, meu amigo? O que aconteceu? Paulo, o que aconteceu com Tito para você escrever isso para ele? Não tem como eu fazer isso. Mas a gente tem ferramentas que nós chamamos de métodos, ok? Que são métodos exegéticos. Por isso que eu disse sobre ferramentas exegéticas. Então você tem o método histórico crítico, que vocês vão dominar. Vocês são feras, vocês vão dominar o método histórico crítico. Vocês vão dominar o método histórico gramatical. Vocês vão absorver muito da semiótica. Vocês vão absorver muito da narratologia. Se você estiver estudando comigo exegese do Antigo Testamento, sou eu que sou professor dessa disciplina. Você lá vai aprender isso. Tá? Então, esse grande desafio de você chegar próximo, não vamos sair daqui da aula falando que o professor falou que eu tenho que ligar para Paulo e consultar qual foi a ideia central dele. Não tem como, queridos. Mas, assim, nós temos ferramentas para tentar chegar a uma possibilidade do porquê. Ok? Então, essas metodologias exegéticas vão te aproximar do texto, te aproximar. Não vão fazer você chegar lá, mas você vai chegar próximo ao texto. Poxa, professor, muito difícil essa questão do sermão expositivo. Prática. Vai chegar a hora que você vai chegar mais... Vai se tornar uma rotina, você querer pregar de forma expositiva. Tá? Por que eu aconselharia? Repito, vai chegar um pouco mais claro lá, tá? Vai chegar um pouquinho mais claro no seu ouvinte, no seu ouvinte, o que está te ouvindo numa aula, o que está te ouvindo num sermão. Vai chegar mais detalhes, vão chegar mais detalhes lá, porque, volto ao tema da nossa aula aqui, a importância da homilética na vida da igreja. Ensino bíblico. O que você está pregando? Ensino bíblico. Então, se você passa mais detalhes, quem está te ouvindo vai aprender com mais detalhes. Ok? Então, o método, o sermão expositivo, você vai expor o texto com mais detalhes. Vamos lá, vamos para a teologia histórica. Vamos pensar no desenvolvimento da história do cristianismo. O Lutero fazia isso o tempo inteiro. Agostinho de Hipona fazia isso o tempo inteiro. Calvino, expositivo toda a vida. Então, olha só, os grandes pensadores e pregadores dos séculos da história do cristianismo se apropriaram do sermão expositivo. Entende? Então, acho que tem algo aqui importante para a gente pensar. Vamos pregar temático. Eu faço isso toda semana, podem acreditar. Textual, o tempo inteiro. Mas quando eu paro para fazer um expositivo, a gente se deleita no expositivo, porque eu vou ter que ir lá, pegar o método histórico crítico e procurar saber essa região aqui, a geografia aqui desse lugar, me permite que isso realmente tenha acontecido? Não. Então, calma aí. Então, me traz o método da narratologia aqui. Então, por que esse narrador do texto bíblico ele escreveu isso aqui? Então, deixa eu ler um capítulo ou dois atrás para tentar entender o porquê aqui. Aí a gente vem na pesquisa. É nessa hora que você... Por quê? Professor, por que eu estou estudando teologia eu tenho que aprender grego? Por que eu tenho que aprender um pouquinho de hebraico? Por causa da exegese. Por causa do mundo bíblico. Por causa dessa hora, gente. Essa é a hora que você vai colocar em prática o grego. Professor, eu tenho que dominar o grego? Se você puder, vai ser maravilhoso. Eu, professor Eric, desculpa, a gente confunde aqui. O professor Eric não domina o grego. Não domina o hebraico, mas eu tenho ferramentas para isso. Eu tenho um dicionário, hebraico, eu tenho um dicionário grego, eu tenho uma Bíblia interlinear que eu aconselharia vocês ter, a Sociedade Bíblica do Brasil. Não estou ganhando nada deles, é merchan, não é merchan, estou recebendo royalties, nada. Mas tem uma Bíblia muito boa, que é a Bíblia interlinear, que você vai conseguir chegar ali. Agora, se você conseguir fazer a sua tradução, ó, maravilha, tá? Mas essa hora que estou dando resposta a você, por que do grego, do hebraico? É a hora da exegese. Às vezes eu pego aqui na minha mesa, tem ali um comentário bíblico. Tem comentários bíblicos, vai ser importante. Se você fizer a sua análise, os seus comentários, maravilhoso. Mas tem coisas muito boas, pronto, com teologias muito boas. Ok?
teologias boas. Entendo que existem teologias diversas, tá? Então, um léxico na sua mão ali, um dicionário, vai te ajudar. Então, você está ali fazendo o seu rascunho, você está fazendo o seu esboço, mas está garimpando o texto bíblico para chegar lá e pregar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, o Espírito Santo soprando no seu coração o que deve ser ensinado com muita vida, sem a frieza, mas com muita vida, com muita experiência da vida com Deus, aquilo que está sendo pregado, ok? Então, vou dar um exemplo aqui de um sermão expositivo, uma base, tá? Uma base apenas. Vamos lá. Você pega aquele texto onde Jesus está no Sermão da Montanha, ok? Se situar, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7 é um grande bloco. É um grande bloco. Tem ali um lugar, tem ali as pessoas, tudo num objetivo. Jesus reúne aquele povo ali para explicar para eles sobre a vida, sobre a nova religiosidade, sobre a nova forma de ser um discípulo, sobre ser um discípulo, sobre a nova forma de ser um judeu, para quem era judeu ali, grande maioria estavam ali como judeu. Jesus ensinando os seus discípulos como eles teriam a missão e como seria a missão, enfim. Havia um objetivo comum. Mas Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, está ali uma perícope. Se você olhar na sua Bíblia, provavelmente essa perícope vai estar marcada ali como um bloquinho de texto. Estou dando esse exemplo mais prático para você. Tá ok? Jesus falando ali sobre ser sal da terra, luz do mundo, realizar as boas obras, ok? Conseguiu se situar no texto aí? Diga aí, pessoal. Quem lembrou do texto aí, diga assim aí, para ver se vocês estão aí ainda. Ok? Lembraram do texto? Mateus 5, 13 a 16, sal da terra, luz do mundo, realizar boas obras, ok? Então, a gente lembra do texto aproximadamente. Então, vamos lá. Se eu partir para o campo exegético desse texto, a gente vai encontrar ali toda a necessidade do povo judeu ser relevante para a sociedade, não serem religiosos hipócritas. Jesus vem criticando isso o tempo inteiro, que não basta ter uma religião, você precisa viver na prática a fé que você tem. E agora uma fé a partir do reino. Olha só, eu estou fazendo uma exegese do texto. Eu estou olhando para o texto em geral, não estou lendo ele só literal. Eu estou tentando entender o que Jesus está tratando ali. Jesus trata ali temas como a oração, como o jejum, como a esmola. Tudo isso para que eles entendam que a oração não deve ser em público para agradar a todos. Que o jejum ele não deve ser para você mostrar para todos que você é mais santo do que as outras pessoas. E que a esmola não é para mostrar que você é bonzinho, que ajuda as outras pessoas. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma crítica ao judaísmo para que a vida deles não se tornassem como dos religiosos, fariseus, hipócritas, enfim. Que os discípulos e a multidão que estava seguindo ele precisava viver de verdade o reino de Deus a partir de uma vida com Deus e a partir da sua própria espiritualidade, o reino. Só que do verso 13 ao verso 16, Jesus vai fazer como isso? E aí eu vou dar um tema ao meu sermão. O cristão e a sociedade. Estou pregando domingo na igreja esse tema. Tá? Então, eu fiz uma introdução explicando isso que eu acabei de explicar para você, a relevância que é, a importância que é daqueles discípulos que estavam ali no Sermão do Monte. Jesus estava ali naquele sermão, e ali é um bloco de texto do capítulo 5 ao verso 7, e ali estão discípulos, ali estão mulheres, ali estão as pessoas que queriam ouvir sobre o reino. E Jesus queria apresentar para eles uma proposta de vida com Deus, de espiritualidade diferente. E aí eu entro no tema. Então, o cristão, ele precisa ser relevante na sociedade. O tema do meu sermão, o cristão e a sociedade. Mas, frase de transição. Mas como? Ou, vamos lá, por que o cristão, por que Jesus fala que eu tenho que ser relevante? Porque Jesus está levando os seus discípulos a serem importantes e serem relevantes com a sociedade. Por quê? O que diz o verso 13? Vocês são o sal da terra. E aí, a partir desse ponto 1 do meu sermão, eu gosto muito de pregar 3 pontos, tá? Batistão como eu sou, eu gosto de sermão 3 pontos e confesso que eu assim, me entrego a isso, tá? Então, vamos lá. Mateus 5, 13 a 16. Jesus falando sobre cristão e sociedade. Ele vai fazer logo no verso 13, ele vai apontar, vocês são o sal da terra. E aí, quando eu boto
Primeiro ponto, vocês precisam aprender, irmãos, igreja, vocês precisam aprender que para ser um cristão relevante na sociedade, acabei de citar o tema, vocês precisam ser o sal da terra. Jesus nos ensina sobre ser sal na terra. E aí eu vou trazer a importância do sal, a questão do sabor, a importância da comunidade, a importância de ser relevante, a questão da importância do evangelho, do reino, dar sabor a essa terra, o sal da sabor. Aí eu vou desenvolver o capítulo 1, dando exemplos, e vou dar o exemplo do feijão sem tempero, que parece qualquer outra coisa, não feijão, mas um feijão. Aí você vai, olha só, sabe? Aí vamos lá, queridos, capítulo 2. Estou ainda fazendo a exegese do texto. Capítulo 2, ponto 2 do nosso sermão. Se você andar aí mais um versículo, verso 14, vai dizer o seguinte: vocês também não são apenas sal da terra, mas vocês são luz do mundo. Olha como é que a sociedade está. Em trevas, perdidas, sem direção. Quem está na treva não sabe onde está indo. Quem está nas trevas não sabe onde vai pisar. Às vezes a gente está andando como religiosos, fechados nas trevas, e a gente está passando, a gente não está enxergando o que está à nossa frente, a gente pisa nas pessoas. Mas para você ser sal e para você ser luz, Jesus vai fazer isso com você. Nós seremos relevantes na sociedade quanto cristãos, quando nós abrirmos os nossos olhos e percebemos que a luz está em Cristo e as trevas já foram dissipadas. Aí você começa a trabalhar essa relação, dando exemplo. Verso 14. E o verso 16, vamos lá, 3 pontinhos, né, da minha mensagem. Como que vocês, de maneira prática, estou levando a uma prática, como de fato vocês vão ser relevantes nessa sociedade? O verso 16 vai dizer que nós precisamos realizar as boas obras. Então vamos lá, irmãos. Nós aqui, a nossa igreja, como que a gente pode desenvolver boas obras neste bairro aqui? Para as necessidades desse bairro aqui. E aí você vai começar a desenvolver, tá? Vai começar a desenvolver. Queridos, isso não é uma ciência exata. Quanto mais você praticar, mais você vai se aprofundar. Quanto mais você entender o método, e isso é no caminho, vocês estão estudando teologia. Vocês estão aprendendo a aprender teologia. Você está dentro de uma fase do fazer teológico. Então, assim, eu prego há mais de 15 anos. Eu talvez vou ter um pouco mais de habilidade do que você que está começando agora. Mas quem já faz isso há muito tempo vai ter muito mais habilidade do que eu. De repente vai ter ferramentas que algumas pessoas já não utilizam mais. Eu ainda me aproprio de algumas ferramentas. Somos meros mortais. Então, a gente não tem que se cobrar tanto também. Mas eu preciso, enquanto professor de homilética, apresentar para você. O sermão expositivo, ele vai te levar a esses detalhes mais minuciosos. Não sei se você já percebeu de alguns pregadores que você está ouvindo o sermão e aí você está assim, meu Deus, da onde ele tirou isso? Que informação preciosa, eu nunca pensei dessa forma. Pois é, ele de repente extraiu essa teoria de algum comentário bíblico, okay? Que ele leu quando estava preparando o sermão, ou de uma análise dele mesmo, uma tese dele, que ele desenvolveu dentro da possibilidade do texto bíblico. Ele chegou a uma conclusão ali e ele desenvolveu, que dá total sentido ao texto. Não vou questionar a técnica, ou a teoria, ou a tese de ninguém. Mas, às vezes, a pessoa chegou a um ponto, ela leu mais do que você. Por isso que, no sermão expositivo, algumas pessoas se destacam um pouco mais e conseguem passar alguns detalhes que, no temático, você só está com o objetivo. Você quer chegar ao objetivo final. O tema linkou os temas para chegar no objetivo final. No expositivo, você vai chegar no objetivo final. Você está passando informações. Aquela pessoa está enriquecendo de informação. O objetivo final é o mesmo, repito. Mas você está passando mais detalhes, tá? Dentre tudo que nós falamos aqui, ok? As técnicas vocês vão aprender no transcorrer do curso. Exegese, ferramentas exegéticas, como delimitar uma perícope, como utilizar o método histórico crítico, semiótica, história gramatical, enfim, muitos, narratologia. Mas o que você precisa entender, e aí eu resumo, sim, tá? O que eu estou tentando dizer para vocês aqui de forma mais técnica. O grande desafio da pregação não é você, sabe, ficar ali contando história e fazer o povo rir, ok? Se você quer ser um pregador, a importância da homilética bíblica na vida da igreja é você ter condições de ler o texto, você ter condições de explicar o texto e você ter condições de aplicar o texto. Repito, ler o texto, explicar o texto
aplicar o texto. Repita comigo. Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Ponto. A nossa comunicação, ela tem que fazer com que aquele que está lá recebendo, o receptor, ok? Eu sou um transmissor. Eu estou transmitindo uma mensagem enquanto homileta. Eu estou aqui pregando, pregador, ensinando, professor. Eu estou tentando passar uma mensagem. Alguém vai receber essa mensagem. Existe um receptor. Eu preciso fazer com que a minha transmissão ela não tenha ruídos, intercorrências no meio do processo, para que quem está me ouvindo lá entenda o que eu estou dizendo. Então, eu preciso ler bem o texto, eu preciso explicar bem o texto, e eu preciso fazer com que você aplique esse texto na sua vida pessoal. Esse é o nosso grande desafio enquanto nós estamos pregando. É assim ou não? Você lê o texto, você explica o texto, você quer que aquela pessoa ela receba Jesus, ela tenha uma mudança de vida, ela consagre a vida, ela se santifique mais, ela volte para casa, ela perdoe as pessoas, enfim, apelos diversos. Tá? Então, isso é importante. Ler, explicar e aplicar. Ok, pessoal? Faz sentido até aqui para vocês? Que agora eu vou começar a parte de estrutura de sermão. Já temos 1h05 de aula, vou mais um pouquinho aqui, tá? Quem puder ficar. Faz sentido? Estou conseguindo me comunicar com vocês? Tem isso também, né, gente? Às vezes eu estou falando aqui, vocês também não estão entendendo nada, né? O transmissor está aqui emitindo sinal e está cheio de ruído. Você está conseguindo entender. Tá tranquilo, pessoal? Ok. Beleza. Show de bola, pessoal. Então, vamos lá. Então, vocês já pegaram aí, mais ou menos, né? Algumas questões como sermão expositivo, textual, temático, monólogo. Ok? Ler, explicar e aplicar. Comunicar da melhor maneira possível, para que as pessoas entendam o que você está recebendo. Ok? Aí vamos lá, professor, eu quero começar a pregar então. Eu tenho conhecimento e eu não estou conseguindo passar esse conhecimento, por falta de oportunidades, enfim, milhões de possibilidades, mas eu quero começar a desenvolver, mas eu não sei por onde começar. Não sei por onde começar, mas eu entendo que a homilética ela é vital, ela é importante para a vida da igreja. Eu vou dar uma estruturazinha de sermão, se você quiser anotar, você anota, ok? Então, numa estrutura de sermão, quando eu monto um esboço, quando eu monto uma pregação, quando eu monto uma aula, eu sempre começo do texto. Porque eu gosto do expositivo, eu quero expor o texto. Então, vamos lá. Vamos montar com você uma estrutura de um sermão expositivo. Ok? Então, vamos lá. Você tem um texto. Escolha o texto. Escolha o texto. Mas vamos lá. Poxa, professor, é a parte mais fácil escolher o texto. Não é, não. A não ser que você faça como tirar... Você, de repente, tem aí uma caixinha de promessa. Quem tem caixinha de promessa aí, levanta a mão. Nessa hora, ninguém levanta, né? Eu tenho a caixinha de promessa aqui que eu vou tirar aqui aquele texto. Aí, se sair um texto muito fácil, muito bom, eu vou pregar em cima dele. Mas se sair aquele texto difícil, eu boto de novo, fecho o olho e pego de novo. Gente, não faça isso. Eu já vi gente, para escolher texto bíblico, abrir a Bíblia, né, e abrir a Bíblia e, pum, apontar. Caramba, cai aquela genealogia lá, cai aquele negócio, aí muda, né? Aí roda de novo, segunda crônica. Ih, crônica de novo. Não, esse não. Aí vai lá para o Salmo, vai lá para Mateus. Gente, por favor, tá? A leitura e a identificação do texto bíblico. E aí, gente, falando sério aqui, né? Meu Deus do céu, às vezes a gente começa a falar umas coisas que a gente até perde fio da meada, mas vamos lá. O texto bíblico, ele é fruto de uma experiência e maturidade cristã. Eu já falei isso com vocês aqui, ok? Então vamos lá, eu sou pastor da igreja. Eu estou vendo que na minha igreja está tendo muito problema com... problema de perdão. Perdão é um problema. Irmãos precisam se perdoar, gente brigada, gente que não se fala, gente que ofendeu uma a outra. Então vamos lá. Há uma necessidade. Eu, enquanto pastor, eu consegui identificar que há uma questão, mas eu entendo também que o Espírito Santo ele nos move
para que os nossos olhos eles sejam abertos. Eu creio nisso. Olhos espirituais que se abram, sabe? Para a gente identificar quais são as mazelas, quais são as demandas, quais são as dores. Então, a escolha do texto bíblico é, sobretudo, espiritual. Ok? É espiritual. A gente precisa entender isso. Que a escolha do texto bíblico ela é vital para aquilo que Deus há de fazer na sua vida, na sua igreja, em quem está te ouvindo. Então, leitura bíblica não pode ser uma experiência de caixinha de surpresa, caixinha de promessa. Esquece isso. Ok? Então, vamos lá. Maturidade cristã associada a uma necessidade. Escolha o texto bíblico. A não ser que alguém fale assim, você vem pregar aqui na minha igreja um congresso, o tema é esse. Olha só, o tema é esse e a divisa é essa. Acontece isso? Quem já pregou assim? Tema e divisa, tá aqui, tem que pregar em cima disso. Então vamos lá, vamos partir para o textual. Ou se você pegar aquele versículo e daquele versículo você conseguir fazer assim uma exegese enorme só daquele versículo, bênção. Ok? Então vamos lá. Texto bíblico não é tão fácil, tá? Mas vamos lá, numa estrutura de sermão você precisa ter o texto bíblico. O texto bíblico, normalmente, eu seleciono junto do texto bíblico o tema. Aí vamos lá, você preparou o texto bíblico, você tem o tema. Gente, estamos falando já de púlpito. Vamos dar um pulo aqui entre o seu preparo e o púlpito. A leitura do texto bíblico muda o tom do jogo, ok? Porque se você tem uma boa leitura do texto bíblico e na leitura do texto bíblico você respeita ponto, vírgula, acentuação, ênfase, metade do caminho já foi percorrido. Se você tem uma boa leitura, um bom recorte do texto bíblico, é fundamental. É complicado quando você quer falar de um tema, aí você olha assim, Salmo 150 fala sobre louvor e adoração. Você vai conseguir bem ler 5 versículos, 6 bíblicos. 6 versículos, 5 versículos. Agora vamos lá, eu quero falar sobre a soberania de Deus, ou sobre a palavra. Eu vou ler o Salmo 119. Tem condições? Não. Tem como você pegar num culto e ler 100 versículos? 40 versículos? Calma aí, gente. A leitura bíblica ela precisa ter o recorte. Lembra que eu falei da perícope? Selecione bem o texto bíblico. Dê ênfase a um versículo ou outro. Poxa, professor, mas o texto que eu quero ler 40 versículos. 40 versículos é extremamente importante. Mas calma aí, de repente a ênfase está do versículo 1 ao versículo 8, e o versículo 27 é um versículo chave para o que você vai tratar. Então, lê do 1 ao 8 e fala, irmãos, agora vamos pular do 8, vamos ler o verso 27. Vamos ler todos juntos? Envolva a congregação, porque a ênfase está no 27. Não só você está lendo, mas você está fazendo com que as pessoas falem, memorizem. Repita comigo, irmãos, ficou? Vamos lá, vamos ler de novo o 27. Ou você lê sozinho o 27, e agora todos comigo. Já fizeram eles ouvirem 2 vezes o verso 27. Tá? Então vamos lá, a leitura bíblica é fundamental. Experiência com Deus, maturidade cristã e dentro das necessidades. Uma boa leitura e um bom recorte. Leitura bíblica. Com a leitura bíblica, você já tem o tema da sua mensagem. Com a leitura bíblica, com a divisa que foi passada para você, você já tem o tema da mensagem. Quando você começar a pregar, deixe claro qual é o tema. Porque o tema da mensagem, isso vocês não vão ficar lendo em manual, não, tá? Anotem isso, por favor. A escolha da leitura bíblica e a ênfase que você está dando, você já delimitou o seu título, o tema da sua mensagem. As pessoas, elas querem ouvir, elas querem saber aonde vão chegar. Elas estão te ouvindo. Se você leu bem o texto bíblico e você disse qual é o tema, você chamou a atenção de metade. Metade das pessoas já sabe qual é o tema. Quando você... Aí o pregador, tá? Quando você tem o tema e você tem a leitura bíblica, dentro da estrutura do sermão nós temos o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo específico é bom que você anote para o seu esboço. Ok? Você precisa saber o que você quer passar. O objetivo específico vai fazer com que você saia de uma ponta a outra. Por que você lê o texto bíblico? Por que desse tema? Porque eu quero fazer com que a igreja entenda a necessidade do perdão dentro do lar.
a começar no lar. Qual o objetivo geral? Tratar o perdão com a igreja. O objetivo específico, fazer com que os casais se reconciliem e se perdoem. Fazer com que os irmãos na fé tenham maturidade cristã para pedir perdão uns aos outros. Isso é objetivo específico. Okay? Então, toda a estrutura do seu sermão, os pontos do seu sermão, as ilustrações do seu sermão, a introdução do seu sermão, vai gerar em torno do objetivo específico. Eu sou o transmissor. Eu estou comunicando. A mensagem tem que chegar lá. O que tem que chegar lá? A mensagem que tem que chegar lá, no coração de quem está ouvindo, movido pelo poder do Espírito, é a necessidade de se perdoarem. Como? Perdoando uns aos outros. Marido, mulher, aí objetivo específico você vai tratar no seu sermão. Ok, pessoal? Tema e leitura bíblica. Objetivo geral, objetivo específico. Tudo bem até aqui? Estamos entendendo? Estamos respirando? Tranquilo? Ok? Tá? Aí, queridos, já que temos tema, temos leitura bíblica, temos objetivo geral, objetivo específico, podemos partir para o sermão em si. Ok? No sermão em si, a gente tem a introdução. A gente vai introduzir o texto, a gente vai introduzir a ênfase central. Então, vamos lá. Quando você for fazer a introdução do seu sermão, você ainda não está aplicando o sermão. Você lê o texto, você ainda vai aplicar, você vai ensinar o texto, e você vai aplicar o texto. Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Não esqueçamos disso. Então, você agora, na introdução, você vai introduzir o texto nos seus ouvintes. O que você quer passar para os seus ouvintes. Então, vamos lá. Diga o tema dos seus irmãos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui nessa noite, nesse congresso de família. Nós vamos trabalhar hoje o tema do perdão no seio familiar. É importante que a gente entenda isso para que a gente prospere, para que a nossa família avance. Então, eu vou me basear no texto. Abra a sua Bíblia no texto tal. Fiz a leitura pausadamente, as pessoas entenderam o que eu estava lendo. Irmãos, esse texto aqui está dizendo sobre a relação entre os discípulos de Jesus e tal. Estou na introdução, estou explicando o texto. Então vamos lá, irmãos. Isso não é uma realidade lá só da experiência de Jesus com os fariseus, Jesus com os que estavam lá no templo, Jesus com que... Enfim, o texto que nós utilizamos lá. Isso não é só um problema. Nós precisamos entender, como o título do nosso sermão, precisa-se existir perdão dentro do nosso lar. Então você posicionou o seu tema, você posicionou o seu texto, você já fez uma introdução onde a pessoa fala, hoje eu vou ouvir sobre sermão. Hoje o sermão que eu estou ouvindo vai falar sobre perdão. As pessoas já se situaram, elas já sabem onde estão. Você já posicionou o texto. Ok? Só que na introdução, a gente começa a apresentar as dores. O que é apresentar as dores? Você precisa responder. Por que eu estou pregando sobre esse tema? Você pregador, você precisa entender por que eu estou pregando sobre isso. Você vai dar a resposta. Qual é a necessidade desse assunto aqui hoje e agora? Então vamos lá. As famílias, os casais, estou pregando para casais, os casais estão cometendo adultério. Há um problema de infidelidade. Há um problema de palavras ríspidas entre o casal. Há uma falta de comunicação entre o casal. Há uma comunicação muito agressiva entre os casais. Então, eu preciso falar sobre perdão, eu preciso falar sobre reconciliação. Então, vamos lá. Irmãos, será que é só na minha casa que às vezes a gente fala um pouco mais ríspido um com o outro? Será, de repente, nessa noite, existem casais aqui que estão passando por esse tipo de necessidade, a comunicação. Talvez tenham casais aqui nesta noite me ouvindo, que entraram aqui sem se falar. Mas, em nome de Jesus, vocês vão sair daqui, queridos, se perdoando. Olha só, voltei no tema e apresentei as dores. Estou fazendo com que o casal que está lá sentado me ouvindo, um já está cutucando o outro, ok? Um já está conversando com o outro, um já está entendendo que ali há uma necessidade. Então, na introdução, eu estou posicionando, estou apresentando as dores. Só que eu já parto com o pressuposto, ok? Então, toda mensagem, quando a gente parte para a mensagem, a gente tem um pressuposto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma necessidade. O pastor da igreja me falou que o tema desse congresso de casais aqui é porque os casais estão se separando muito aqui na igreja. Então, eu preciso falar de união familiar, eu preciso falar sobre o matrimônio, eu preciso falar sobre isso. Então, eu já parto de um pressuposto. Todo mundo parte de um pressuposto. Vamos lá. Quando você é convidado para falar num congresso de jovens, quais são os pressupostos?
Se alguém te passou o tema já tem um pressuposto. Ó, vamos lá, vamos falar sobre identidade. Vamos falar sobre vícios. Vamos falar sobre sexualidade. Vamos falar sobre X. O tema que chegou até você, que foi tratado lá pela igreja que te convidou para pregar, ou a sua igreja, não sei, você já partiu de um pressuposto, tem uma necessidade que foi passada. Então, você está apresentando os pressupostos, você está na introdução dizendo para eles, olha, como se fosse isso, vocês precisam ouvir essa palavra. Fiquem comigo aqui até o final, porque até o final vocês vão ser abençoados. A vida de vocês vai ser transformada, ok? Então, na introdução, você faz isso. Você posicione a quem está te ouvindo e por que ela deve te ouvir. Quando eu estou numa igreja que não me conhece, na introdução eu digo quem eu sou, de onde eu vim, às vezes apresento foto da minha família, coisa rápida. Nada que vai ocupar muito tempo da minha mensagem na introdução. Eu costumo dizer que um sermão ele precisa ser equilibrado. Costumo fazer o exercício da mão. Você não vai esquecer mais, tá vendo aqui? Exercício da mão. Introdução. Desenvolvimento. Conclusão. Quem aqui já foi meu aluno de TCC? Quem aqui já foi meu aluno, já fui orientador de monografia, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Ou quem já fez algum trabalho onde precisou fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Perfeito? Então, o sermão ele precisa ser equilibrado. Você tem meia hora para pregar. Você não vai ficar 20 minutos na introdução. A introdução vai ser 5 minutos, a sua conclusão vai ser 5 minutos, seu desenvolvimento vai ser 20. Ou então você vai um pouquinho mais, 7 minutos e meio na sua introdução, 7 minutos e meio na sua conclusão e os outros 15 minutos que sobraram no seu desenvolvimento, que é o seu desenvolvimento. Ok? Então, isso é uma técnica aqui que você só vai ver nesta aula, ok? Você não vai ver em outro lugar. A técnica da mão. Se você utilizar a técnica da mão serve para o sermão. Pô, combinou, né? A técnica da mão serve para o sermão. Então, vamos lá. A técnica da mão, você vai usar no seu sermão. A técnica da mão, você vai usar no seu artigo científico. A técnica da mão, você vai utilizar em outras coisas para a sua vida. Introdução, conclusão, desenvolvimento. Okay? Pô, fiz igual o Spock aqui agora, né? Como é que é? Assim, né? Era assim? O pessoal lá da Guerra das Estrelas, sei lá. Então, vamos lá. Aqui, ó. Desenvolvimento, introdução, conclusão. Ok? Separou esses 3 blocos equilibrados, você está desenvolvendo técnica homilética. Ok? Homilética. Vamos lá. Vamos andar um pouquinho mais, gente. Então, olha só. Você posicionou todo mundo na sua introdução. Todo mundo já sabe o que você está falando, você já leu o texto bíblico, você já usou os pressupostos, você já fez perguntas colocando as pessoas para te ouvirem, você já aguçou aquelas pessoas para te ouvirem até o final, você já colocou as dores dela, a necessidade dela te ouvir. Você fez perguntas chaves ali. Aí você começa a desenvolver. Só que antes de você desenvolver um ponto do seu sermão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem um negocinho que é extremamente importante, que eu chamo de frase de transição. O que é a frase de transição? É a frase que você vai utilizar para linkar, para fazer um link, uma conexão dos pontos do seu sermão. Lembra? Desenvolvimento, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Estou usando 3 pontos aqui porque eu gosto, mas você pode usar 5, 10, 15, 20 pontos no seu sermão. Vamos lá. Tema. Frase de transição está aqui, ó. No vácuo aqui. Ó. Ninguém está vendo a frase de transição, mas você sabe qual é a frase de transição. Então, para que você dê respostas nos seus pontos, tem a frase de transição. Tá? Lembra do exemplo que eu dei na mensagem do sermão textual? Eu usei uma frase de transição aqui. Quem prestou atenção pegou. Tá? Vamos lá. Vou usar um exemplo que eu já dei aqui na aula. Jesus chorou. Voltei lá no Jesus chorou. Ok? Jesus chorou. Mas o tema da mensagem. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Estou num tema, num texto, num sermão textual aqui. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou por causa do homem. Jesus chorou por causa da cidade. Jesus chorou por causa do mundo. Te pergunto,
Qual é a frase de transição? Quem responder essa daqui agora vai ganhar um like. Qual é a frase de transição dessa experiência? Título: Jesus chorou por causa do homem, por causa da cidade, por causa do mundo. Ah, a pessoa é fera aí, gente. Que isso, gente. Estou emocionado aqui. Vocês estão pegando, né? Vocês são fera. Vocês não são de bobeira, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Frase de transição. A frase de transição, nesse caso aqui, é por causa. Ok? Por causa disso, por causa daquilo outro. O por causa vai fazer o link, vai fazer as conexões com os seus temas, com o tempo, com o título, o subtítulo, subtítulo 1, tá? É o link de conexão, é a frase de transição, ok? Então, se você quiser fazer um sermão expositivo, você vai ter que ter, é extremamente importante que você tenha uma frase de transição. Essa frase de transição, ela vai voltar, ok? Ela vai linkar o seu título ao seu ponto 1, seu título ao ponto 2, seu título ao ponto 3, seu título ao ponto 4 da mensagem, dentro do seu desenvolvimento. Até aqui tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Frase de transição faz o link. Aí sim, você entra no desenvolvimento. Porque o desenvolvimento ele pode ter um ponto. Eu já fiz sermões de um ponto. Eu tinha 15 minutos para pregar. Eu fiz um ponto. Eu já fiz sermões com 2 pontos, já fiz sermões com 3 pontos, com 5 pontos, 10 pontos. O ponto não importa. O ponto é de acordo com a necessidade. O que é o ponto do sermão? O ponto de sermão é a aplicação. Ok? O ponto do sermão é você desafiando o seu ouvinte a ter uma reação. Então, o ponto do sermão, normalmente... Gente, essas informações valem ouro, tá? Eu sou pregador. Quem está me ouvindo, eu tenho que pregar. Eu estou pregando. Eu estou me comunicando. Mas eu tenho que me colocar como se eu estivesse sentado lá. Ok? Então, quem está sentado lá, ele precisa ouvir na primeira pessoa do singular. Ok? Então, assim, quando eu falo, nós precisamos de uma correção, sou de um jeito, né? Tá todo mundo ruim aqui. Não, tá todo mundo ruim aqui. Agora, quando eu falo assim, você precisa de uma correção. Todos nós precisamos mudar. Aí, quando eu falo assim, você precisa mudar, sou diferente ou não? O impacto psicológico, emocional, a gente traz para si, a gente traz para a gente. Ok? Então, assim, no ponto, procure ser direto. Não usa a terceira pessoa do plural. Nós, eles, no caso, desculpa, eles precisam de mudança. Eles precisam de transformação. Você precisa de transformação. No ruim, se tratando de igreja, nós precisamos de mudança. Nós precisamos de transformação. Ok? Nós, casal, nós, igreja, nós, grupo, nós, célula, nós, pequeno grupo. Agora, todos precisam de transformação. Todos é muita gente. Todos pode ser alguém que eu nem conheço. Fica vago, fica aberto. Ok? Formação de milhões. Pode fazer o Pix depois, tá bom? Então, olha só. Pode ser quantos pontos você quiser. A quantidade será de acordo com a necessidade. Ok? De acordo com a necessidade. Então, eu estou aqui ensinando para vocês, estou dando essa aula, me apropriando de várias técnicas. Ok? Então, na hora que eu pauso, eu bebo água. Você reparou? Você colocar aí de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, eu pauso. Ó. Pausei. Você desligou, você voltou. Tá bom? Então, assim, no intervalo de 15, eu boto a mão aqui, ó. No intervalo de 15, eu conto uma piada aqui, sem graça, porque eu sou sem graça dessa. Mas você, saiu, voltei. Estou trabalhando estou fazendo PNL em você, estou fazendo a sua programação neurolinguística, estou trabalhando o seu psicólogo para você chegar e, no final, lembrar da minha mensagem. Ok? Então, assim, isso tudo é neurológico. Você tem técnica para isso, tem, sabe, tem coisas que você vai se apropriar no meio do caminho, porque você já está me ouvindo aqui 1h30. Você já está aqui comigo 1h30. Tem gente que já está assim, professor, chega. Tem gente que está falando assim, pô, professor, já passou 1h30?
de acordo com com a interação que você está aqui. De vez em quando eu peço para você escrever aí alguma coisa, ok? Então, assim, saí do tema, voltei. Estou comunicando outra coisa com você aqui, para agora você voltar. Voltamos. Então, faço uma pausa. Pausa. Então, as pausas são importantes no sermão. Vou contar para vocês. Minha igreja, eu não sou aquele que fica travado atrás do púlpito. Respeito quem fica atrás do púlpito. E, assim, existem milhões de comunicadores que ficam atrás do púlpito. Mas a minha igreja tem bastante idoso e tal. Se eu ficar paradão ali atrás do púlpito, o que vai acontecer com o pessoal? Se eu pregar no 1.0, a meia luz, travado atrás do púlpito, e com uma voz assim mais suave, devagar, queridos irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Então, irmãos, vamos ler o texto bíblico que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 4. Irmãos, e aí, eu comprei, irmãos, desculpa, já estou aqui, já virou igreja, né? Vamos lá. O tema, né? A homilética, a importância da homilética, a vida da igreja, toda igreja. Então, vamos lá. Eu comprei lá meu microfonezinho de lapela. O pessoal da câmera que se vira, eles ficam assim, ó. Você olhar os cultos aí, quando eu estou pregando na minha igreja, entrar aí nas lives do YouTube, você vai ver a câmera assim, ó. Eles que briguem. A galera lá já sabe aqui, ó. Câmera para lá, câmera para cá. Eu vou lá na bateria, daqui a pouco eu volto, eu vou lá no piano. Minha igreja tem piano de cauda, tem bateria, tem. Então, de uma ponta a outra, a gente vai do céu ao inferno, a gente vai, a gente vai de uma ponta a outra, querido. Por quê? O povo tá assim, ó. Pô, se dormir tem que ser muito bom de sono. Mas tem uns que dormem, irmão. Tem uns que dormem. Às vezes, quando eu bato uma palma lá, de vez em quando eu vou para frente do púlpito, de vez em quando eu desço do púlpito. Nesse dia eu sentei no púlpito, aí o pessoal acorda. Entendeu? Por quê? Eu quero que a mensagem chegue. Puxa vida, me preparei tanto para aquela mensagem chegar no ouvido de alguém para eu fazer o povo dormir. É complicado, né? Então, vamos lá. Voltando aqui, tá? Então, isso tudo, gente, vai fazer com que a mensagem chegue e as pessoas continuem te ouvindo com empolgação, tá? É importante que as pessoas estejam ali, conectadas com você. O ar-condicionado está geladinho, o pastor fala devagar, travado atrás do púlpito, a meia luz. Ah, querido, oxe, que maravilha. Tá ótimo, ótimo para dormir, tá? Então, tudo propício, o ambiente, tudo está preparado aqui. Viu? Na pregação, às vezes, quando a gente até canta, né? Que o pessoal fica meio assim, né? Ri da gente, pelo menos, né? Então, a gente, às vezes, prepara o ambiente para o sono. Vamos lá, irmãos. Energia. Vamos nos preparar para isso. Então, procure dar exemplos, pontos de fixação, que nós chamamos de ilustração. Vamos fixar os pontos. O ponto 1 da sua mensagem fala sobre perdão. Aí você vai lá na sua infância. Queridos, uma vez eu e meu primo, a gente estava na rua e aconteceu que eu dei uma paulada nele jogando taco. Estou trazendo minha infância aqui, meu Deus, regressão aqui agora. Aí fui lá e pum, dei um taco, bateu nele, quebrou o dente do meu primo. Aconteceu isso. E aí, irmãos, meu primo ficou mais de um mês sem falar comigo, achou que eu tinha dado uma paulada nele. Queridos, eu e meu primo muito amigo um do outro. Depois de um mês eu fui lá e pedi perdão para ele. Nós somos amigos até hoje. Imagina uma paulada sem querer na infância, marcou a nossa juventude inteira. Imagina se eu não pedisse perdão. Querido, vale a pena ficar sem falar com teu irmão tanto tempo? Vale a pena perdoar. Quando o meu sermão por que, né, está falando perdão? Quando o meu primeiro ponto ali do sermão era vale a pena perdoar. Então, eu fui lá e dei uma ilustração da história minha com meu primo na minha infância. O pessoal vai lembrar dessa história e vai lembrar que vale a pena perdoar. Então, a ilustração do ponto, entenda isso, é fixação do ponto. Para que é a ilustração? Por que é o exemplo? Para fixar o ponto. As pessoas não vão lembrar do tema, do ponto, mas ela vai lembrar
do taco, da madeirada que eu dei no meu primo, e depois de um mês fui lá e pedi perdão, ele voltou a falar comigo, porque valeu a pena pedir perdão ao meu primo. E vão se lembrar dessa frase. Valeu a pena o pastor pedir perdão ao primo dele. Entende? Isso tudo vai ilustrar o seu sermão. Agora, querido, cuidado com a ilustração que você vai dar. Cuidado com a ilustração que você vai dar. Você vai pregar num culto de criança, aqui na igreja eu prego para culto de criança, o nosso ministério infantil. Imagina eu chegar lá falando do meu bairro aqui, que passou alguém fuzilando todo mundo e morreu uns 5. As crianças vão ficar desesperadas. Entendeu? Irmãos, uma vez eu estava passando na minha rua e vi uma cabeça rolando lá, porque o lugar que eu estava é perigoso, e alguém, porque vacilou na favela, cortaram a cabeça e penduraram. Imagina eu dando essa ilustração para as crianças. Então, calma aí. Tá? Nem toda ilustração é válida. A ilustração é de acordo com a necessidade e o lugar. Entenda onde você está. Entenda onde você está. Vai marcar, se você quer marcar a vida de alguém, dê esse tipo de exemplo. Tá? Mas, bom senso. A ilustração precisa ser regada de bom senso. Tá? Então, cuidado. Conheça o grupo que você está falando e fale de acordo com a necessidade. Ok? Não diga o que o texto não disse. Eu já vi pregador citando o texto bíblico, falando que era ditado popular e vice-versa. Irmão, como o ditado popular disse, né? Olho por olho, dente por dente. Então, assim, vamos ter cuidado com isso, tá? O texto bíblico, ele é suficiente. As nossas experiências, elas podem vir, mas não diga que o texto bíblico disse uma coisa que não está lá. Isso vai prejudicar muito o seu sermão. Uma coisa que a gente vê às vezes no sermão é a gente se perder do sermão, a gente se perder da base, a gente se perder do tema. O tema está lá, o texto bíblico está lá e o pregador foi embora. O pregador foi embora. Esqueceu. Só leu o texto bíblico, só leu o tema, só citou o tema e nunca mais voltou lá. Abandono geral, divórcio. Ok? Então, isso é importante. Por que é importante? Eu falei para vocês, dica de milhões aqui, já falamos sobre isso. Ter anotado no seu esboço o objetivo geral, o objetivo específico. Professor, esqueci de anotar o objetivo geral. Não se esqueça do objetivo específico, vai salvar você. Porque tem hora que a gente dá uma viajada. A gente começa ali, aconteceu alguma coisa, faltou luz na igreja, a gente se perdeu. O esboço está no celular, e agora? Você precisa lembrar do objetivo específico. Por que eu estou pregando essa mensagem? O objetivo específico vai te trazer para a órbita. Vai te trazer de volta. Voou, flutuou, está na Lua. Volta. Objetivo específico vai te trazer de volta. Então, se perdeu do tema, se perdeu da base, se perdeu do texto, não faça isso. Se achar que se perdeu, a gente está pregando, a gente sabe quando a gente se perdeu. Quando a gente se perde, a gente sabe. Tá? Então, me perdi. E agora? Você não vai falar isso, né? Você pensou, e agora? Meu Deus do céu, onde eu estava? Objetivo específico. Ok? Então, isso é extremamente importante. Tema 1, o ponto 1 do seu sermão, ponto 2, ponto 3, ponto 5, vai embora. Agora, conclusão. Conclusão. Deixa eu dar uma dica para vocês. Começar bem é tão importante quanto concluir bem. Concluir bem é tão importante como começar bem. Tem sermões que a gente começou ouvindo maravilhosos, ou a gente começou muito bem, nós nos dedicamos muito à introdução. No desenvolvimento, a gente foi se perdendo na conclusão, a gente não sabe, às vezes, como fechar. E a gente vai voltando, a gente vai ficando repetitivo. Às vezes, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos de mensagem estava ótimo. Durou 1 minuto, 1h20, porque você não soube concluir. Então, tu ficou loop eterno. Rodando, porque não sabe concluir. Dica. Lembra das perguntas que você fez lá na introdução? Lembra? Perguntas da introdução. Volte nelas. Volte nelas. Se ela, no primeiro momento, foi uma dor que você incitou ali o pessoal a pensar, você motivou o pessoal a pensar nessa dor, por que eu estou falando desse jeito com a minha esposa? Será que eu preciso liberar perdão? Será que existem casais aqui? Lembra que eu falei dos casais? Será que existem casais aqui que nessa noite estão sem se falar? Aí você volta
lá na conclusão. Queridos, mediante a tudo aquilo que o Espírito falou com você, diante de tudo aquilo que foi exposto na palavra de Deus nessa noite, que Deus quis tratar no seu coração, as respostas que você tem que dar ao Senhor nessa noite, será que você vai sair daqui ainda sem perdoar esse que está do seu lado, pessoa que Deus separou para você? Será que não seria esta hora a hora do perdão? Quem sabe você vai ficar até sem graça de ficar em pé, de assumir que você precisa de uma transformação, mas se essa pessoa está do seu lado, segura a mão dela aí agora. Mostre para ela que você quer uma mudança, que tem conserto no casamento de vocês. Nessa noite eu não vou pedir para você ficar em pé. O apelo dessa noite é para vocês darem as mãos aí, escondido mesmo, do jeito que vocês estão, só entre vocês aí. Quem sabe dá um abraço, quem sabe agora está liberado, dá um beijo, dá um abraço. Fala para ela, fala para a pessoa que está ao seu lado, fala para a esposa, fala para o teu esposo, como ele é importante para a sua vida, como você o ama, como você a ama, que ainda tem tempo, tem resposta, tem solução para vocês. Então vamos lá. A conclusão, você pode voltar à pergunta que foi feita na introdução, mas propondo e direcionando o seu ouvinte para uma resposta. Estimule a resposta. Você não vai dar a resposta, mas a pessoa ela vai ter que responder para si mesma. Porque nós somos assim, querido. Quando alguém faz uma pergunta para a gente, quem pergunta quer resposta. Se o Senhor está fazendo uma pergunta, está indagando a gente, está exortando a gente precisa dar uma resposta. Quer ver uma dica? Recapitule os pontos. Queridos, nessa noite nós aprendemos que, ponto 1, eu disse para vocês que vale a pena perdoar. Ponto 2, tal. Ponto 3, tal. E você, o que você vai responder para o Senhor hoje? Será que... Okay? Faça convite. De repente, o convite não vai ser um apelo, como para aceitar Jesus, ok? De repente, é um lugar onde só tem crente. Mas, de repente, o apelo daquela noite, queridos, você quer consagrar a sua vida, baixe sua cabeça no seu lugar, vamos orar. Querido, se você nessa noite quer voltar para Jesus, fica de pé no seu lugar, eu quero consagrar sua vida ao Senhor. Não deixa ele vir sozinho, não, querido. Quem está do lado dele, venha junto, você é membro da igreja. Querido, se você nessa noite quer se entregar para Jesus, você nunca tomou essa decisão de maneira pública, você quer tornar pública a sua profissão de fé, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Só, você está desafiando a pessoa a ter uma atitude, um passo de fé. Você está fazendo a pessoa ela reafirmar aquilo que, de repente, no coração dela já foi selado. Eu conheço muitos pregadores que não fazem apelo. Opção. Não quer fazer apelo. Tudo bem, não precisa. Eu já sou de uma linha que pode fazer apelo. Porque a pessoa, quando ela toma uma iniciativa e ela torna pública, ela está com muita convicção de que é aquilo que ela quer. Entende? Realmente preciso de Jesus e com coragem eu fiquei em pé, eu fui à frente, levantei a mão, eu estou orando, eu estou aqui e tal. Então, eu estou desafiando, ok? Então, faça convite, faça apelo e ore. Pô, pastor, eu tenho o costume de o pastor da igreja, convidar o pastor da igreja para orar. Amém, convido o pastor da igreja para orar. Mas também Deus te usou para pregar, porque Deus não vai te usar na hora da oração também. Oração, você está afirmando diante de Deus ali o que Deus te usou para fazer naquela noite. Então, ore. Terminou de orar? Agradeça. Pastor, igreja, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Uma noite maravilhosa. Que Deus continue abençoando a vida dos que estão aqui e tal. Feche. Saiba fechar. Ciclos na vida precisam fechar. Sermões precisam ser concluídos. Ok? Então, pessoal, a estrutura de um sermão. Introdução, desenvolvimento, conclusão e muita coisa que a gente falou aqui. Tá ok? E, queridos, vamos fechar. Eu tenho mais uns 40 minutos de aula, mas preciso encerrar, vai dar 10 da noite, tá? Então, vamos lá, gente. Volto mais uma vez no tema. A importância da homilética na vida da igreja, ok? Mais 10 minutos de aula e a gente conclui, tá? O que está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17? A fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ok? Aqui, ó. Melhor caneca. Tá? Fica mais gostosa a água aqui. Fica mais gostosa. Então vamos lá, querido. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ok? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, a gente precisa pregar, ensinar. A homilética, ela é vital.
para a vida da igreja. A homilética é vital para a vida da igreja. A pregação, entenda isso. Se você concorda comigo, diga assim aí. Vamos lá. Se você concorda comigo, diga assim. A pregação, ela é um dos maiores, se não o maior tempo que um pastor vai ter numa semana com as suas ovelhas. Então, o pastor, às vezes, tem 40 minutos ali pregando, 50 minutos, tempo que, às vezes, ele não tem durante a semana com todas as ovelhas, mas naquele momento ali ele tem 40, 50 minutos, todo mundo ouvindo o pastor. Então, assim, se ele prega na quarta, se ele prega no domingo de manhã, se ele prega no domingo à noite, se ele prega no culto de oração, ele tem 2 horas de mensagem, tem que ser usada muito bem. Então, a pregação, ela é vital para a comunicação da igreja. É um dos maiores contatos. Eu fico muito triste quando, às vezes, eu vou em cultos, que a pregação, ela é o tempo que sobra. Tem música, tem dança, tem jogo de luz, tem street dance, tem rebolation, tem tudo. Mas a mensagem, ela tem lá 15 minutos. O que sobrou de tempo vai a mensagem. Isso é frustrante. Isso é terrível. A mensagem, ela precisa ser valorizada. Desculpa se você discorda, não tem problema. Mas, assim, eu sou a moda antiga. A mensagem, ela precisa ser valorizada. Sabe? As pessoas, elas querem ouvir uma palavra de transformação, de vida. O Espírito Santo vai usar. Deus pode usar o louvor? Pode. Deus pode usar a dança? Pode. Pode usar o aviso lá que vai ter coxinha na cantina? Pode. Pode usar tudo. Deus pode usar tudo. Deus é Deus, ele pode fazer tudo. Mas a mensagem é a hora que todo mundo para ouvir. Para ouvir. Tá? Então, vamos lá. Por que eu entendo que é vital, é importante, tá? A homilética para a vida da igreja? Primeiro, o púlpito, ele gera identidade. O púlpito, ele gera diálogo. O púlpito, a pregação, ela vai gerar uma cultura. Ok? A igreja, ela vai ganhar uma identidade, ela vai ganhar uma linha, é através dele, é da pregação, é através daquele contato que uma visão vai ser apresentada, através daquela mensagem, uma teologia vai ser definida. Então, a homilética, ela é importante também para isso. Ela é vital para a igreja, a homilética, ela é vital, ela é total importância para a igreja, porque a mensagem, ela vai formalizar o ensino. Então, na mensagem você ensina, na mensagem você permite que a pessoa seja transformada pelo agir do Espírito Santo. Okay? Então, o pregador, ele ensina, ele aguarda uma resposta por meio de Cristo, movido pelo Espírito Santo. Deus fala, sim, através da pregação. E a comunicação, ela é maior do que a oralidade. Você precisa entender isso. Hoje, a gente já não tem falado muito, e cada vez mais, eu acabo estudando muito sobre isso, pesquiso muito sobre isso, porque eu sou professor da disciplina, então a gente acaba, tem um curso na internet falando sobre pregação, então, é algo que eu vivo muito. Hoje, já está se parando de falar cursos de oratória. Ok? Cursos de oratória. Já não se fala muito mais sobre isso. O curso de oratória. Hoje já se fala em curso de comunicação. Comunicação persuasiva. Isso não estou falando só para o âmbito espiritual, não. Tá? As grandes empresas, o marketing digital, os grandes comunicadores, influenciadores. Muitas coisas hoje que estão no ramo da comunicação, hoje não usa mais curso de oratória. Curso de comunicação. Ok? Curso de comunicação. Então, a comunicação, ela é muito mais do que a oralidade. Eu quero dizer para você, o nosso corpo fala. Eu estou aqui falando com você, você reparou aqui, ó? As nossas mãos falam. Eu estou num quadradinho aqui, ó. Ó. Eu estou num quadradinho aqui com você. Ok? A nossa mão fala. Enquadrar isso aqui, eu estou num grande desafio aqui, olhando para o celular e para a tela, tentando me enquadrar aqui, ó. Aqui atrás está desfocado. Ó. Aqui atrás está desfocado. Olha aqui, ó. Como é que desfoca, ó. Ó. Desfoca, tá? Tá desfocado, ó. Por quê? Porque eu quero que você preste bastante atenção em mim. Que tem que estar focado sou eu. Então, queridos, a mão está aqui. Se eu botar a mão aqui, ela desfoca. Dependendo de onde eu colocar, ela vai desfocar. Ou ela vai dar só foco na mão. Então, olha só. As mãos falam. O corpo fala. A cabeça fala. A expressão. Imagina, vamos lá. Vou me aproximar aqui, tá? Só não faça print agora, porque vai ficar feio, ok? Imagina eu falando assim.
Jesus morreu por você. Jesus morreu pelo seu filho. Olha só, olha a minha expressão. Sobrancelha não levanta, boca quase não abre, pupila não dilata. Tá entendendo? Agora, olha só. Querido, Jesus morreu por você. É pelo seu filho, é pela salvação da sua família. Não desperdice esse tempo, não. Não faça isso com a sua vida, não. Ela é muito preciosa. Olha só, olha a minha expressão. O meu rosto todo falou. Vocês estão entendendo isso, gente? Se está entendendo, por favor, diga assim aí. Estou entendendo, professor. Bota aí, meu corpo fala. Bota aí, meu corpo Sim, fala. professor, entendemos sim. A comunicação, a comunicação, ela é vital, ela é extremamente importante para tudo aquilo que a gente está tratando aqui. Quando a gente entende isso, o nosso tom de voz muda, o nosso tom de voz faz diferença. Tem vezes que eu estou na mensagem, eu subo. E aí, quando eu quero chamar a atenção do pessoal, o que eu faço? Eu trago aqui. Ó. Quando eu quero, às vezes, você está num ambiente muito volumoso. Vamos lá, professor dando aula. O professor está ali falando alto, aí está todo mundo começando. Daqui a pouco o professor vai baixando. Ele começa a falar baixinho. Quando eu começo a falar baixinho, o que eu estou fazendo? Eu preciso que você pare de falar para você me ouvir. Eu não preciso nem dizer, por favor, pessoal, cala a boca, fica quieto, preciso... nada disso. Eu só começo a falar mais baixo. Quando eu começo a falar mais baixo, vai exigir de você mais atenção. Você vai ter que prestar atenção em mim. Tá entendendo? Então, olha só, isso tudo faz uma diferença muito grande. A nossa expressão, o nosso tom de voz faz diferença. A nossa postura faz diferença. Se você já sobe no púlpito cansado, se arrastando, as pessoas notam. A nossa expressão, as pessoas sabem. Ainda mais pastor, eu estou na minha igreja há 5 anos. Quando eu estou num dia legal, quando eu estou triste com alguma coisa, as pessoas já sabem. No final do culto, um ou outro vem assim, às vezes, pastor, o que aconteceu? Você está triste hoje? Pastor, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? A família está boa? O senhor está bem? Por quê? O corpo fala. A expressão corporal, ela vai dizer muito. A nossa postura, para quem está se comunicando, faz muita diferença. Vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 aqui com você. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Entende? Para o mundo é loucura a gente pregar, a gente se expressar, a gente ensinar, no final fazer apelo, a pessoa vem chorando e, meu Deus, o que aconteceu aqui? Por quê? É uma ação nossa, é uma ação humana. Mas se houver espírito, lembra do preparo? Oração, entender o que o Espírito Santo está direcionando. Deus vai nos usar a partir daquilo que é ferramenta, mas o final, a conversão é por meio do Espírito. A transformação de vida, a salvação é por meio do Espírito Santo. Então, gente, para fechar esses últimos 3 minutinhos aqui, eu botei aqui como título do meu esboço, tá? Que é a minha conclusão. Conselhos de quem já prega e ensina homilética há anos. Vamos lá. A pré-homilia, ela é fundamental para o bom sermão. Ok? A pré-pregação, a pré-homilia, o preparo é essencial para o bom sermão. Não dá para preparar sermão no dia da mensagem que vai ser pregada. Não dá para preparar a mensagem meia hora antes. Não dá para preparar a mensagem para domingo de manhã, 4 horas da manhã. Não dá. Não dá. Tá? Por quê? Na hora, lembra que eu falei que é toda uma expressão, a homilética, a homilia, a comunicação é uma expressão total, o corpo fala, o rosto fala. No outro dia você vai estar inseguro, você vai estar travado, você vai estar nervoso, você não vai estar bem preparado. A pré-homilia é fundamental para o bom sermão. Tá? Também não vamos dizer que você tem que estudar para quem trabalha, para quem tem filho, para quem tem cônjuge, para quem está fazendo teologia. Você vai ter que se preparar 40 horas na semana, vai ter que ler o sermão 50 vezes. Calma aí, vamos lá. Somos seres humanos, meros mortais, pessoas comuns. Mas não dá para fazer um dia antes ou no mesmo dia. Vamos lá, uma semana antes. Durante a semana, deixa aquela mensagem vir reverberando no seu coração durante toda a semana, ok? Prepara uma semana antes, quem sabe 15 dias antes.
tá? Esse preparo do sermão passa pelo tempo da oração, passa pelo tempo do estudo, passa pela análise do grupo que você está falando. Se você está falando para criança, se você está falando para adolescente, se você está falando para jovem, se você está falando para casal, para adulto, para ancião, para quem você está falando? Estude o grupo. Estude o grupo, tá? Então, procure saber qual vai ser o público que você vai estar pregando. Imagina, gente, você falar para criança igual você está pregando para a terceira idade. Você pregar para a terceira idade, você está pregando com criança. É difícil, a gente precisa entender, né? Vamos lá, se você está pregando numa outra igreja, converse com quem te convidou, procura saber qual é a cultura lá da igreja. Eu sempre falo, olha que eu rodo muito igreja pregando. O que eu faço? O pastor me convidou. Eu não conheço a igreja. O que eu falo? Como é que pastor, como é que você vai domingo à noite para a igreja? Pastor, esse culto que eu vou pregar domingo de manhã, como é que o pastor vai? O pastor vai de terno, gravata, o pastor vai com paletó, o pastor vai de blusa gola polo, como é que o pastor vai? Não, eu vou aqui na minha igreja tranquilo, gola polo e tal. Eu não vou de terno e gravata. Porque senão já começa a comparação com o pastor. Então, não, o pastor vai de terno e gravata, aí eu vou assim, ó, de xadrez. Entendeu? Então, saiba a cultura local. Né? A igreja usa terno e gravata, você vai de blusa florida, meu amigo. Tu é o quê? O Rick Warren, varão Rick Warren? Ô, varão Rick Warren, por favor, né? Então, assim, segura a onda, cuidado. Então, isso é importante, você entender a cultura da onde você está, tá? Então, assim, gente, dentro de toda a estrutura de sermão, saiba onde seus pés estão, tá? Onde seus pés estão. A sua igreja. Eu me lembro que no início, quando eu comecei a pregar, cheio de exegese, cheio de hermenêutica, cheio de grego e hebraico, eu tinha maior orgulho, né, de chegar na igreja. Pô, o dia que eu aprendi Gênesis 1:1 em hebraico, meu amigo, tirei mó onda, fui pro púlpito, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 1, hoje nós vamos falar sobre a criação. Acompanhe aí a leitura do texto bíblico. Bereshit, Barat, Elohim. Caramba! Tirou onda, meteu um hebraico. Irmão, ninguém entendeu nada. Coitado da irmã lá, achou que eu estava falando em línguas estranhas. Não tem nada a ver. Então, assim, a gente precisa entender onde nós estamos. A comunicação é importante. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. A homilética, ela é fundamental para a vida da igreja. O grande culpado de não ser vital para a vida da igreja a homilética é a gente não tornar a homilética vital para a vida da igreja. Ou seja, o grande pregador, o pregador, a pregadora, ela é que faz toda a diferença. O quanto vai ser valorizado a homilética está de acordo com o valor que nós damos às escrituras e como nós queremos comunicar ela. Então, querido, se você está aqui, está estudando teologia, você está muito interessado em aprofundar o seu conhecimento, leia a Bíblia. Ore. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e busque conhecimento, se aperfeiçoe. O reino ganha. O reino ganha. E nada melhor do que perceber que Deus te usou para que a palavra dele chegue no coração de alguém. E aquela pessoa foi transformada pelo poder do evangelho, por intermédio, canal do fluir de Deus, você, homileta, exegeta, você, pregador da palavra. Querido, não tem preço. Lembra a pergunta que eu fiz lá no início? Qual o valor de uma pregação? Qual o valor de uma pregação? Se uma alma se converter dentro da sua pregação, ganhamos o mundo inteiro. É o valor do mundo inteiro. Então, querido, o sangue de Jesus derramado por cada um de nós nos deu a possibilidade de hoje falarmos em seu nome. Ok? Então, quando nós estamos ali, nós estamos representando o reino. Então, é uma responsabilidade muito grande. Aquilo que a gente faz com a palavra muda uma vida, muda uma geração, muda uma família. Então, que a gente suba no púlpito com muito temor e tremor, com muita humildade, para que Deus nos use para a glória do nome dele. Que o seu coração, diante de tudo que você ouviu aqui, se dobre para a vontade permissiva do nosso Deus, para que seja canal do fluir de Deus, e que tudo que você está aprendendo aqui na teologia, no nosso curso, com os professores, não te torne um pregador arrogante, mas que a gente se esconda atrás da cruz, toda vez que a gente subir e receber a oportunidade de compartilhar a palavra e o reino de Deus. Amém, querido?
Chegamos ao fim.